Julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Entenda os crimes, o processo e os possíveis impactos políticos. Na próxima terça-feira, dia 2, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal dará início a um dos julgamentos mais esperados do cenário político brasileiro nos últimos anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus aliados mais próximos se tornarão réus em uma ação penal que promete mexer não apenas com os bastidores de Brasília, mas também com o debate público em todo o país. Trata-se de um processo que levanta discussões sobre responsabilidade, democracia, liberdade de expressão e até mesmo o papel das instituições em um período de tanta polarização. De um lado, estão aqueles que defendem que Bolsonaro deve responder com rigor diante das acusações, como qualquer cidadão que tenha exercido ou não a presidência da República. Do outro, os que enxergam no julgamento uma espécie de perseguição política, um movimento que poderia fragilizar ainda mais a confiança nas instituições. Essa divisão deixa claro que, independentemente da decisão do STF, o resultado terá repercussões profundas na opinião pública e poderá influenciar diretamente o futuro da política brasileira. Mas, afinal, de que crimes Bolsonaro é acusado? E o que exatamente está em jogo neste julgamento? Segundo a Procuradoria-Geral da República e as denúncias aceitas pela Justiça, Bolsonaro responde a acusações relacionadas principalmente à incitação ao crime, associação criminosa e ataques às instituições democráticas. O ponto central é que, ao longo de seu mandato e mesmo após deixar a presidência, ele teria adotado discursos e atitudes que poderiam configurar ameaça direta à ordem constitucional. Entre os episódios mais citados estão suas declarações sobre o sistema eleitoral brasileiro, especialmente as urnas eletrônicas, que foram colocadas em dúvida diversas vezes sem a apresentação de provas concretas. Além disso, eventos como as manifestações de apoiadores em Brasília, que culminaram nos ataques de 8 de janeiro, entram no radar da análise, mesmo que de forma indireta, já que os investigadores apontam possíveis vínculos entre a retórica do ex-presidente e os atos praticados por seus seguidores. Bolsonaro não é o único no banco dos réus. Alguns de seus aliados mais próximos também respondem ao processo. Entre eles, ex-ministros, assessores e figuras de destaque em seu círculo político. O argumento da acusação é que teria existido uma espécie de organização estruturada, com o objetivo de enfraquecer a confiança da população nas instituições e, em última instância, ameaçar o Estado democrático de direito. A defesa, por sua vez, sustenta que não houve crime, mas sim exercício da liberdade de expressão e atuação política legítima. Advogados de Bolsonaro afirmam que seus discursos sempre se mantiveram dentro dos limites democráticos e que não se pode responsabilizar o ex-presidente por atos praticados por terceiros. A primeira turma do Supremo, composta por 5 ministros, será responsável por analisar o caso. O relator apresenta seu voto. Em seguida, os demais ministros se manifestam e a decisão é tomada por maioria. Trata-se de um julgamento de grande repercussão, já que envolve diretamente um ex-chefe de Estado, algo raro e delicado dentro da história democrática brasileira. A expectativa é de que o julgamento seja acompanhado de perto por toda a sociedade, com transmissão, cobertura jornalística intensa e comentários de especialistas. Cada palavra, cada voto e cada argumento terá peso não apenas jurídico, mas também simbólico e político. Caso Bolsonaro seja condenado, as repercussões podem ser amplas. Ele poderá enfrentar restrições políticas e até mesmo ficar inelegível, dependendo da interpretação final das instâncias jurídicas. Isso abriria espaço para uma reconfiguração do campo conservador no Brasil, que hoje ainda tem em Bolsonaro sua principal liderança. Já uma eventual absolvição, por outro lado, fortaleceria seu discurso de perseguição e poderia aumentar ainda mais sua base de apoiadores, que veriam a decisão como uma confirmação de que suas críticas ao sistema estavam corretas. Ou seja, independentemente do desfecho, o julgamento se transformará em combustível para os debates eleitorais e para o futuro do país. Vale destacar que este julgamento também será acompanhado de perto no exterior. Governos estrangeiros, organizações internacionais e a imprensa global enxergam no processo um termômetro da solidez institucional brasileira.
Um ex-presidente sendo julgado por crimes contra a democracia é algo que gera repercussão em qualquer lugar do mundo. Para o Brasil, é uma oportunidade de mostrar maturidade democrática, ou de aprofundar ainda mais a polarização interna. Enquanto isso, nas ruas e nas redes sociais, as opiniões estão longe de um consenso. Muitos acreditam que o STF está apenas cumprindo seu papel, analisando fatos e provas de acordo com a lei. Outros enxergam excesso, parcialidade e até perseguição política. Essa divisão mostra como o Brasil segue marcado por uma intensa polarização. E talvez este seja um dos maiores desafios. Como encontrar um caminho que respeite a lei, mas que também consiga restaurar a confiança da população nas instituições. No fim das contas, o julgamento de Bolsonaro não é apenas sobre ele. Trata-se de uma análise sobre os limites da democracia, sobre até que ponto discursos políticos podem ou não ser tolerados e sobre como o país lida com seus líderes após deixarem o poder. O resultado terá impacto direto no futuro político do ex-presidente, mas também trará reflexos para a imagem do STF, para a atuação do Ministério Público e até para a própria percepção de democracia que os brasileiros têm hoje. E talvez esse seja o ponto mais importante. Mais do que definir o destino de um homem, este julgamento ajudará a definir os rumos da política brasileira. E agora fica a grande questão para você, cidadão brasileiro que acompanha essa história. O julgamento é um passo necessário para a defesa da democracia? Ou estamos diante de mais um capítulo da polarização que divide o país?